Podem se assentar. Para facilitar para nós aqui, irmãos, eu sei que tem alguns, mais outros Paulo aqui no meio. Não sei se Paula, não temos nenhuma que eu me lembro. Mas Paulo deve ter mais uns dois aí. Paulinho eu sei que tem um, né? Mas eu vou colocar meu nome para que, às vezes a gente coloca João, José, o nome, tem gente que fica complexado, né? Então vamos colocar aqui que esse aqui é o senhor Paulo. Amém? O senhor Paulo. Esse aqui é o Paulinho. Para nós não esquecer. E esse aqui é a senhora Paula. A senhora Paula. Isso aqui é um pai de família, mãe de família. E o Paulinho seria, no caso, o filho deles, o primeiro filho, né? E nós vamos trabalhar aqui, como nós anunciamos a vocês, sobre a questão da formação. O que seria essa formação? Seria a preparação desta criança para ser um homem, para conviver no mundo, para conviver na sociedade. Como disse aqui outro dia, você ser uma pessoa totalmente moralista, ter bastante moral, você pode não ser um cristão e ser moralista. Tem pessoa aí fora que, se tratando de moral, quem sabe dá mais exemplo para mim e para você. Mas cristianismo também tem moral. Se você não adquirir uma moral, um caráter natural através de seus pais, a Bíblia, se você se sujeitar, ela te dá conta de te moralizar. Pode crer nisso. Entendeu? Como vocês sabem, eu apenas tive a oportunidade de fazer a 5ª série. Eu não tenho praticamente estudo nenhum. À vista de maioria de vocês aqui tem o 3º colegial, outros têm até faculdade, outros estão fazendo faculdade. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu gosto de ler algumas curiosidades. E eu estava lendo sobre esse chamado pai da psicanálise, o Freud. Ele que veio com essa teoria que diz que esta criança, que daqui em média, vamos supor, de uns 4, 5 anos, eu pedi que colocasse essa criança. Diz que até os seus 6 anos de idade é formada a sua parte principal de formação. Até os seus 6 anos de idade ele capta, ele armazena para o resto da sua vida. E o mundo tem Freud como o pai da psicanálise, da psicologia, como o homem, o gênio nessa parte. Só que eles esquecem de saber que antes que Freud pelo menos existisse, a Bíblia já tinha dado a dica. Que se você instruir uma criança no caminho que ela se deve ser criada, no caminho que ela deve andar, mesmo depois que ele ficar velho, aquilo não sai da pessoa. Só para os irmãos terem uma ideia, se você foi criado num lar ao qual não teve, o pai não teve uma boa formação, a mãe não teve uma boa formação natural, se trata do moral, da parte natural, mesmo a sua conversão, isso vai muito e muito tempo, e às vezes nem a conversão consegue tirar tudo aquilo de errado que você faz. Por quê? Porque isso está aqui no seu subconsciente. Eu cansei de teimar, eu cansei de às vezes ficar batendo na mesma tecla com muitas pessoas, porque eu percebo que essas pessoas, eles agem quase que, vamos dizer assim, inconscientemente, estão no seu subconsciente. Às vezes eles nem percebem, você já falou para a pessoa não fazer aquilo, e ele nem percebe, ele continua fazendo. Agora por quê? Foi algo que foi formado aqui nele, quando ele tinha a sua parte de menino, a sua parte da vida, quando ele tinha que ser formado, ele tinha que ter um aprendizado, para ser mais exato, ele tinha que ter disciplina. E ele não teve em muitos aspectos. Agora, eu quero dizer para os irmãos que isto aqui não é, o que nós vamos falar não é 100%, existem exceções, tanto de um lado como de outro. Tem criança que foi disciplinada e depois teve uma distorção de caráter, ele mudou. Ele não conseguiu captar. E existe outros que também já nascem quase com a personalidade, ele vai crescendo formada. Tanto é que ele discute com o pai, ele discute com a mãe, porque ele não concorda com as atitudes do pai errada do pai, nem com a atitude errada da mãe.
Então isso já está nele. Então preste atenção que tem as exceções. Mas se tratando da maioria, ou quase a totalidade, é aquele lema que vocês todos já sabem: tal pai, tal filho. Filho de peixe é peixinho. Porque na verdade, na maioria, acompanha. Na teimosia, na má criação. O que mais? Maus costumes, falta de ética. Se ele cresce dentro de um lar sem isso, ele tem propensão a ser daquele jeito. Estão entendendo? Agora, se tem uma coisa que esta criança, nessa idade, você nunca pode negar a ele, é isso aqui, ó. A palavra não. Isso aqui é uma palavra que você mais vai ter que usar com ele. É a palavra não. Você vai ter que bloquear. Se você não sabe, a nossa mente, isso aqui não é uma aula de psicologia porque eu sou um indouto. Eu vou falar segundo o que eu tenho aprendido com o nosso profeta e com a Bíblia Sagrada. E depois, futuramente, nós vamos ler algumas coisas na mensagem. Certo? Tem muitas mulheres que falam assim: Deus me livre se eu vivesse naquela época da poligamia. Isso quer dizer, quando uma mulher tinha que conviver dentro de uma tenda, ou mesmo fora de tenda, sabendo que o seu esposo era marido de 2, 3 e às vezes até de 5, 6, 10 mulheres. Tem mulher que ela não consegue enxergar esse mundo. Ela disse: eu não conseguiria viver numa época dessa. Viveria sim. Você sabe por que você viveria? Porque quando você tivesse essa idade aqui, você cresceu vendo a sua mãe partilhando seu pai. Então aquilo ficaria na sua mente que aquilo era algo normal. Compreenderam? Às vezes você diz assim: eu já pensei, me deparei com isso. Se eu vivesse na época da Bíblia, onde tudo era respondido na espada. Aqueles homens saíam para a espada, para a guerra, pegavam suas espadas, suas lanças, seus escudos, e a maioria deles não voltava para trás. E eu fico me pensando: será que eu ia arriscar uma vida dessa? Arriscaria. Você sabe por quê? Porque eu ia crescer vendo isso acontecendo. Eu ia crescer homens falando, meu pai falando que era uma honra morrer pelo exército do Deus vivo. Eu ia crescer com aquela concepção, eu ia crescer com aquela formação. Ia chegar um ponto que aqui não era bloqueio para mim. Quando o rei dissesse assim, olha, passasse lá o funcionário do rei e dissesse: você vai ter que se alistar para a guerra, você até se candidataria. Porque aquilo para você era um orgulho. Você cresceu com aquela concepção. Estão compreendendo, meus queridos? Então isso é algo que fica armazenado aqui dentro. É algo que fica ali. Eu vou dizer para você como uma coisa tão séria, essa parte psíquica. É algo tão forte, que talvez se você nunca parou para analisar isso, eu vou te falar isso aqui agora, e você vai concordar comigo. Vamos dizer que, por exemplo, como no meu caso, eu casei novo, casei com 20 anos de idade. Mas vamos dizer aí que com os meus 17 anos, eu tivesse conhecido alguém, caído numa fornicação, e essa pessoa com quem eu forniquei, ela tivesse concebido. Estão seguindo o meu raciocínio? E essa pessoa tivesse concebido. E eu nunca soubesse que isso tinha acontecido. Se quando eu conheci essa pessoa com 17 anos e forniquei com ela, e a mãe dela, e ela teve uma criança, e essa criança foi do sexo feminino, e vamos dizer que depois eu me casasse, por um acidente a minha esposa tivesse morrido, falecido. E eu com meus 34, 35 anos de idade, eu ia conhecer essa moça nos seus 17, 18 anos de idade, que seria normal até um casamento, porque muitos casam com 20 anos de diferença e não tem problema.
e de repente eu conhecesse, agora vocês vão rir, né? E de repente eu conhecesse aquela morena, mais ou menos de 1,65 m, 70, cabelos lisos, sobrancelha larga, né? E nós começássemos a flertar com o olho, eu desimpedido, viúvo, e ela solteira, e nós começássemos a conversar e eu começasse até gostar dela. E aí um dia ela dissesse assim: eu queria que você conhecesse a minha família. Quando eu chegasse lá, que eu fosse apertar a mão da mãe dela, que eu olhasse a mão da mãe dela, eu congelaria. E a mãe dela dissesse para mim: olha, nós precisamos conversar. Isso aqui é forte. Essa moça com quem você está conversando, flertando aí com ela, é sua filha. Você imagina o choque. Todo aquele sentimento faria isso aqui, ó. Eu iria pedir perdão para ela. Agora, por quê? Porque desde que viemos o mundo criado sobre a questão do cristianismo, desde lá do livro de Levítico, isso vem passando de geração para geração. E desde que nós crescemos, isso é feito um bloqueio aqui no nosso psíquico. Que seria indecente se eu casasse com a minha própria filha. Que seria indecente se eu casasse com a minha irmã. Que seria algo incorreto fizesse isso. Então eu sentiria remorso. Eu sentiria constrangimento. Agora, se nunca eu soubesse disso, talvez até eu casaria com ela. E viria uma vida normal. Por quê? Porque eu não teria nenhum bloqueio aqui. É por isso que eu falo, arrependimento é uma coisa, peso de consciência é outra coisa. Peso de consciência até os mundanos têm. Agora o cristão, ele tem arrependimento sincero. Estão entendendo? Então isso é bloqueio. Então os pais e as mães têm a responsabilidade de, enquanto há tempo, não criar um delinquente ou uma delinquente, mas criar uma pessoa correta para conviver em meio à sociedade. E como eu disse, esta palavra não deve ser a palavra mais usada, porque uma criança que cresce sem ouvir não, quando ela ouvir não, ela não vai aceitar. Entenderam? E eu quero dizer para você que, na minha época de criança, eu creio que ainda não existia a FEBEM. Não existia. Se existia, eu estou desinformado. Porque naquele tempo, essa palavra é o que nós mais ouvia. Não pode, não quero, não faça e acabou. E você sabia que na lei moral dos 10 mandamentos essa palavra é uma das palavras mais usadas? Você sabe que a lei, os mandamentos veio servindo, disse Paulo aos Gálatas, como aio, como mestre. Era mais algo psíquico, era algo mais, porque a carta aos Hebreus diz claro que aquele sacrifício de animais nunca aperfeiçoaria aquelas pessoas. Aquilo era simplesmente um aio, um mestre, um condutor para preparar o povo, para moralizar o povo até que Cristo viesse. Então por isso que sempre eu estou batendo aqui, eu esperei a hora certa para nós estudar isso. Tem gente que confunde moralismo com cristianismo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma pessoa de moral, você pode ser uma pessoa de caráter, de formação, uma pessoa exemplar que sabe entrar e sair em qualquer lugar, respeitar quem quer que seja, e mesmo assim decidir não ser cristão. E às vezes nós conhecemos pessoas assim, e eles vêm a Cristo, eles aceitam a Cristo, e eles não têm muita dificuldade para progredir, porque rapidamente nós vamos ver a postura dele. E aí nós vamos dizer, nossa, mas como Deus trabalhou rápido na vida daquele, não é que trabalhou rápido, aquele trabalho o pastor não teve com ele, a igreja não teve com ele, e nem Deus teve com ele, porque os pais já fizeram. Agora tem muitos que às vezes nós achamos assim que Deus não está trabalhando na vida dele, porque o coitado vem só a bagaceira.
Às vezes ele não sabe nem se assentar em uma mesa para comer com educação, porque nem isso foi ensinado para ele. E aí tem que começar da estaca zero com ele. Essa é a questão. Você pode ver, repetindo, essa palavra não. Não matarás. É ou não é? Não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, e assim vai, uma série de não. E se você vai no Novo Testamento, mesmo na graça, você vai encontrar esse não em todos os aspectos. Então é uma palavra que você nunca pode negar ao seu filho e à sua filha se você o ama. Agora, em primeiro lugar, se você é um cristão, você tem que se formar primeiro. É por isso que nós pregamos aquela vez. E eu louvo a Deus que foi um estudo que, graças a Deus, tem pessoas que até hoje, quando entram em contato comigo pelo Facebook ou pelo WhatsApp e conseguem o número da gente, fala: pastor, eu tenho em casa um pendrive com aqueles estudos, formação, conhecimento, formação, compromisso, namoro, casamento e família. Vocês lembram disso, né? Que nós pegamos aqui o camarada, a formação pessoal dele, porque tem pessoa que ele tem todos os requisitos para poder se casar, ele só não tem formação psíquica. Tem mulher que ela tem tudo para se casar, ela só não tem cabeça, que é o lado psíquico, para suportar um casamento. Então ela tem que ter uma formação em todos os aspectos. Porque chegará uma hora que isso aqui vai ser forçado dela. Isso aqui vai ser exigido e muito. E ela não pode jogar para cima e dizer: eu não aguento mais. Ela tem que aguentar. Ela tem que ter formação para isso. Ele também não pode jogar para cima e dizer: eu vou levar você de volta para casa do seu pai, ou eu estou fora. Não, não existe isso. Ele tem que ter psíquico, ele tem que ter formação para segurar aquela responsabilidade. Aí é que está. É por isso que todos que vêm a Deus, ele é o quê? Testado. Ele é testado. Antes de Deus te dar um compromisso, uma bênção, ele te testa. E se você for ocupar um cargo, se você não tem preparação, dificilmente você vai suportar e você vai continuar, porque quando o teste vier, você não vai suportar. Então você tem que ter essa formação primeiro. Você tem que aprender a receber não. Você tem que ter disciplina. E isso aí é algo que é muito importante, você tem que receber nessa idade aqui. É nessa época. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, eu até separei algumas escrituras já no tablet aqui para ganhar tempo, nós não ficarmos procurando a escritura, e aqui fica mais fácil para mim ler. Diz aqui no livro de Provérbios, nós vamos usar bastante o livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 8, diz assim, presta atenção: filho meu, ouve a instrução do teu pai. Essa criança, ela não tem poder de decisão ainda. Ela não tem que decidir. Ela não tem que escolher. Ela não tem o que querer. Ela tem que seguir a instrução daqui. E como nós vamos, tem que seguir a doutrina daqui. Essa questão de muitos psicólogos liberal aí, que você tem que entender a criança, que você tem que desenvolver na criança, não vai nessa. Esse livro não erra. Não erra. Compreendeu? Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Essa mãe, ela tem que ter uma regra, ela tem que ter doutrinas, ela tem que ter normas, ela tem que ter regras para esta criança. E esse pai, ele tem que ser um instrutor. Ele não pode... Estão compreendendo? Por quê? Porque a Bíblia diz assim no verso 9: porque diadema de graça será para a tua cabeça. Ou seja, quando ele crescer, diadema, você sabe, é aquela coisa que os antigos colocavam na cabeça. Era um adereço que eles usavam. Como você vê o povo árabe, que eles colocam aquilo lá para poder prender aquele turbante que eles colocam na cabeça, e eles colocavam aquilo como enfeite, ficava uma coisa bonita. Então quando a pessoa olhava para uma pessoa, ele já via aquele diadema ali. É o que as pessoas visualizavam. E quando uma criança, ela tem um pai correto, uma mãe correta, e ele segue a instrução do pai, a doutrina da mãe, se ele cresce dentro daquele padrão e ele obedece,
E os pais conseguem ter pulso e a graça de Deus para não deixar ela escolher. Ela não tem o que escolher, ela não tem psíquico, ela não tem sentido exercitado ainda para escolher o que é certo e o que é errado. Então o pai e a mãe têm que formar essa personalidade nela. Ou melhor dizendo, tem que formar essa parte psíquica nela. Entenderam? Porque diadema de graça será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Coisa bonita é quando você vê uma moça educada, você vê um moço educado, que sabe chegar, que sabe sair, que não envergonha, que tem todas as coisas. Você fala, você pode ver que por trás daquilo, na maioria, existem as exceções, mas na maioria tem um pai e uma mãe que suou para que eles fossem daquele jeito. Entenderam, meus irmãos? Eu vou entrar em alguns pontos aqui para que você possa entender até histórico da nossa nação. Eu fui ter uma televisão em casa, já tinha 14 anos de idade. 14 anos. Foi 14 anos de idade, 14 anos mais exato. Foi que eu comecei a ver as primeiras novelas. Até lá então, a única coisa que entretinha a nossa era rádio, toca-fita, alguma coisa. Mas de lá para cá eu pude ver o quanto que mesmo já com 14 anos, com uma boa formação, porque essa palavra foi uma das que a minha mãe e meu avô, que perdi meu pai muito cedo, mais usou para comigo, foi essa palavra aqui, ó. Não. Meu avô era um homem de tanta disciplina, de tanta doutrina, que se ele subisse naquele tempo, na zona rural, vocês vão ter que me tolerar, eu vou ter que dar alguns exemplos aqui. Pode ser? Nós carpia o café, naquela época do ano de 75, 76, 74, antes daquela grande geada. E o senhor Adelino Augusto Cadete, era um senhor muito radical, um português sistemático. E ele ia levar almoço para nós, naquela época os antigos lembram que o almoço era levado, né, naquele arco de marmita que colocava uma fila de marmitas assim, uma em cima da outra, e lá no último tinha tampa. Ele vinha com um arco daquele de um lado e do outro, porque a turma era grande. E ele vinha subindo o carregador e ia levar lá em cima para nós. Se ele escutasse alguém cantando muito alto no meio do café, era repreensão. Era repreensão. Na hora de ir embora, não podia um separado do outro, tinha que ir todo mundo junto. Se alguém ficasse para trás, ele ia atrás. Ele ia atrás. E aí você vai entender por que o pastor Paulo é tão exigente de natureza. Porque isso foi formado em mim. Estão compreendendo? Eu cresci dentro disso. Eu cresci dentro desse padrão, porque minha mãe foi criada com ele, e antes de ir lá para a casa dele, a minha mãe também já tinha essa formação. E se tem uma coisa que está impregnado em mim, que às vezes eu oro para Deus, até hoje já estou melhor, mas é aquela questão de que as coisas para mim não é para agora, é para ontem. Eu tenho dificuldade às vezes de esperar um pouco, mas Deus tem me dado temperança. Tem coisas, não vou dizer para você que tudo que foi passado para mim é correto. Tem muitas coisas que foram exagero. Tem coisas que eu tenho que trazer para o centro. Então, aquilo fica em você. Aquilo armazena em você. E quando a televisão, né, foi as redes de televisão, principalmente mais essa que é mais propagada, que eu não vou entrar em detalhe, porque hoje está uma complicação danada. Precisa dizer o nome, vocês sabem disso. Ela começou a abranger a maioria dos lares, começou as novelas, então aqueles que projetavam aquelas novelas, eles começaram, até hoje eu nunca esqueço uma cena que eu achei a coisa mais ridícula do mundo, que me deu vontade de entrar dentro da tela e... Foi quando a primeira cena que eu vi, em uma novela que estava passando na época, que a mãe estava conversando com a filha tudo revoltadinha, batendo o pé. Aí o pai chegou, foi falar com ela, ela subiu as escadas para o segundo andar correndo e bateu a porta, puf! Aí a mãe falou para o pai assim, você precisa falar com ela, ela está muito revoltada.
para minha formação, para o que eu tinha recebido, uma vara de guaxumba desse tamanho aqui, ó, resolveria a revolta. Eu te falar a verdade, era mais rapidinho. Que no outro dia não tinha batido de pé mais e não tinha resmungo mais. Se você que está achando que eu estou exagerando, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, daqui a pouco. Entendeu? Aí eu pude perceber a intenção, desde aquele tempo, a inclinação das coisas, ao ponto que chegou agora. Aonde o diabo, o inimigo de nossas almas, o objetivo que ele tinha de chegar no final, que ele está chegando agora. E preste atenção, daquilo lá, para hoje eles estão aprovando o casamento do mesmo sexo. E a mídia é tão covarde, que vocês veem como alguém um dia, acho que enxotou um cachorro dentro do Carrefour, dentro de um shopping aí. O Brasil inteiro propagou a notícia. A revolta porque maltratou um animal. Coisa que você não se deve fazer. Não estou apoiando, maltrata os animais. Mas agora esse casal de lésbica aí matou uma criança, esquartejou e você não vê ninguém dizendo nada. Porque se disser, ou se criticar e se propagar isso, vai ferir a imagem que eles estão tentando construir na cabecinha do brasileiro, que a mulher viver com outra mulher e adotar uma criança, está tudo bem. Um homem viver com outro homem e adotar uma criança, está tudo bem. Se eles criar projeção nisso aí, vai afetar a intenção que eles querem jogar. Irmãos, o mundo aí fora pode engolir isso. As pessoas criadas do ano 90, 2000 para cá, podem engolir isso. Mas para cima de mim, não. Não. Se você cresceu sendo doutrinado dessa forma, isso já está no seu subconsciente. Você acha que é tudo normal. Mas não. E não é porque eu fui criado à moda antiga, não. É porque os pais de antigamente, nós vamos ver isso aqui pela Bíblia, a maneira que eles foram criados enquadra com isso aqui. Ao ponto que chegamos, que um pai, uma mãe, um responsável, seja avô, seja quem for, que está criando um filho, se fizer como a minha mãe fez, ela vai presa no outro dia. Se você pegar seu filho e ele estiver desobediente, ele estiver rebelde, batendo o pé, com má criação, e você for fazer o que a Bíblia diz, não espancá-lo, porque a Bíblia também é contra espancamento. Mas se você for lá na vinha, cortar uma varinha daquela que não quebra fácil e não machucá-lo, mas nas perninhas dele e exortar, porque a Bíblia diz que isso afugenta a astutícia da criança. Se o vizinho ligar, um vizinho moderno aí que não conhece nem Bíblia, ligar para o conselho tutelar ou ligar para a polícia, o pai e a mãe vai assim, ó, por causa do maltrato às crianças. Agora depois, essas crianças, que nós vamos ver aqui também pela Bíblia, criados solto a si mesmo, chega nos departamentos públicos, quebra vidro de tudo, pega lixo que as pessoas colocou no lixo lá, espalha tudo. Na época dos orelhão, arrebentava tudo os orelhão, arrancava, jogava para baixo, picha tudo que encontra pela frente. E aí? Ah, mas é porque ele foi recluso da sociedade. Tudo eles arrumam uma desculpa, vão tomar vergonha na cara. Passa por cima das coisas que Deus disse e depois vem querer arrumar desculpa para satisfazer. Diz que é revolta porque ela é revoltada, porque ela é exclusa, Que exclusa o quê, rapaz? Não teve criação, não foi educado o suficiente. Aí eu volto a repetir, eu não sou a favor de ninguém espancar ninguém. Eu não sou a favor de muitos ignorantes no passado que quebrava braço de filho, costela de filho. Isso não era pai, isso era um animal. Eu nunca fui a favor, como na antiguidade. Por que as escolas hoje estão da forma que estão? Irmão, isso aqui não é um desabafo, isso aqui é uma realidade.
Por que as escolas estão hoje aí que uma professora não pode sequer pegar na orelha de um aluno? Você sabe por quê? Por causa do exagero do passado. Por causa da época da palmatória, que a criança não obedecia, a professora dava a mão com a palmatória e batendo até a mão da criança às vezes ficar roxa. Isso é tortura. Ajoelhar em cima de caroço de milho, pai de castigo lá atrás da porta, ajoelhado em cima de caroço de milho, isso é educação, isso é tortura. Crianças presas nos porão de escola rural, como já aconteceu, e depois ser picado por cobra e morrer, isso foi fato. Então, por causa desses exageros, o que fizeram agora? É como aquele tal negócio, em vez de estar lavando a criança, em vez de jogar a água suja que lavou a criança, não, eles jogam com a criança e tudo. Em vez de tirar só a parte suja, o exagero, não, agora eles jogam com tudo. Aí agora ninguém pode relar em ninguém, então agora eles aprontam e faz o que quer. Joga livro na professora, joga cadeira na professora, empurra a professora, faz as ganguinhas dentro das escolas e todo mundo tem que ficar pianinho. Por quê? Porque existe o conselho do adolescente, o conselho da criança para proteger esses malandros. Mas por causa de um exagero do passado. Por que não puniram os exagerados? E continuou deixando as coisas como era, porque na minha época, agora vamos voltar aqui, irmãos. Oh, glória a Deus. Eu estou quase para soltar aquele grito costumeiro, que a coisa está ficando afobada aqui. Presta atenção. Ó, se o senhor Paulo não sabe dizer não para o Paulinho, se a dona Paula não sabe na sua disciplina dizer para ele o que é correto, se ele crescer desse jeito, ele será um intolerante. Ele tem que aprender a tolerar o pai quando o pai dá as regras para ele. Ele é obrigado a tolerar a mãe quando a mãe dá a disciplina para ele. Porque se ele cresce sem tolerar o pai e a mãe, ele vai tolerar o professor? Se ele não aprende a respeitar a hierarquia desde pequeno, saber que esse pai manda nele, que esse pai é o cabeça da casa, que esse pai é o responsável, que essa mãe carregou ele 9 meses aqui dentro, que varou muitas noites sem dormir por causa dele choramingando. Se ele não aprende a respeitar essa mãe, a valorizar essa mãe, ele vai respeitar uma moça que ele pegou já criada e levou para casa? Ele vai respeitar a esposa, ele vai amar a esposa, ele vai cuidar bem de esposa? Que lixe-se! Ele não está nem aí não, ele não respeita nem essa senhora aqui, ó, que ficou de cabelo branco, se desgastou, perdeu não sei quantos hormônios enquanto gerava ele, que quase morreu numa mesa de parto. Eu não estou fazendo drama não, isso é realidade. E se esse pirralhinho aqui não obedece e não se sujeita a essa mãe, ele vai se sujeitar a quem mais? A professora? Se esse pirralhinho aqui, ó, ele não se sujeita ao pai, e esse pai não tem ombro, não tem espinhaço para cuidar dele, para sujeitar ele vai respeitar patrão? Ele vai respeitar alguém mais no trânsito? Ele vai respeitar a professora? Que nada, ele fala que se lixe. Preste atenção. Eu sei que é difícil, por isso que eu sempre falo, quando o senhor Paulo e a senhora Paula vai se casar, não no meu tempo já estava moderno, mas lá no meu tempo dos meus pais, quem sabe dos meus avós, e eu ainda consegui ver isso ainda. Quando esses dois iriam se casar, a primeira coisa que eles observavam, de que família é. Naquele tempo era válido isso. Porque eles levavam a sério isso. Porque eles sabiam que como era ele, ia ser esse. Se tivesse uma Paulinha aqui, como a dona Paula é, a Paulinha era. Se a dona Paula era ela que apertava o acelerador em casa, se era ela que comandava a coisa, se era ela que gritava, se era ela que dava ordem, a Paulinha vai ser do mesmo jeito. Se o senhor Paulo aqui é um estúpido, é um grosso, é um irresponsável, o Paulinho tem propensão para ser. Então, a primeira coisa que o pai e a mãe perguntavam, de que família é a sua namorada? É do seu fulano, larga a mão! Larga a mão! Agora, se falasse daquelas famílias que tinha estrutura, que tinha histórico, dizia, ó, meu filho, não vai fazer feio lá, hein? Porque aquele povo lá é um povo certo, é um povo... Quantos de vocês já ouviram isso no passado? Aí, ó. A gente levava, era esfregão para chegar lá, disse, olha, você vê o que vai fazer, vai me envergonhar lá, porque aquele povo lá é um povo certo, é um povo correto.
Ah, meus queridos, está tudo aqui dentro. Ó. Nós tínhamos que gastar um ano dentro disso aqui para poder chegar a um pequeno pontinho. Preste atenção, antes que o tempo vá embora. Respeitar hierarquia. Essa é a primeira coisa da disciplina. Ele tem que respeitar os que estão acima dele. Porque se ele não respeita, se ele xinga pai, se ele chuta pai, se ele bate no pai, se ele esperneia, se ela esperneia, ela xinga a mãe. E isso vai dizer assim, ah não, tadinha, tadinha, um dia, quando ela crescer, ela vai entender coisa nenhuma. Não caia nessa, que se não obedece de pequeno, de grande vai ser pior. O negócio é o seguinte, tem que assentar. Eu volto a repetir aqui, quando vocês vão casar tem um choque, vou voltar ao ponto aqui. Tem um choque, porque às vezes Dona Paula foi criada dentro de um estilo, e o senhor Paulo foi criado dentro de outro estilo. No estilo que eu fui criado era o seguinte, preste atenção. Pela honra e pela glória de Deus eu tenho muitos defeitos, mas eu nunca levei carão na casa de ninguém, porque eu sempre aprendi a respeitar os modos de cada um. Eu nunca fui uma pessoa entrona, pelo contrário, eu tenho um complexo comigo. Se pelo menos passar pela minha cabeça que eu estou sendo indigesto para você, ó, estou fora. Você não vai sofrer comigo não. Eu não consigo, isso está em mim. Eu não sou daquela pessoa de você tá ali com a cara feia comigo e eu estou ali. Não, não, não. Você não é obrigado a me suportar. Ninguém é obrigado a suportar ninguém. Preste atenção. Na forma em que eu fui criado era assim. Existia meus 4, 5 tios que era solteiro que ainda estava em casa. Perdão, era mais. Existia minha tia que era solteira ainda. Existia o casal de velhos, os patriarcas, meu avô e minha avó. Existia minha mãe e mais 5 irmãos meus. Então lá a coisa funcionava assim. Chegava de noite. Primeira coisa, quando matava um frango, a macarronada do domingo, que era sagrada porque a senhora Genoveva era italiana, então macarrão lá não faltava. Macarrão e polenta à tarde era sagrado. Todo dia tinha polenta e todo domingo tinha macarrão. E daquele que semeava queijo ralado por cima. Era uma delícia. Presta atenção. Era um frango para dividir para 15 pessoas. Agora você vai ver o poder da hierarquia. Mas os do senhor Adelino e da dona Genoveva, que eram os mais velhos da casa, que eram os patriarcas, o patriarca e a matriarca, os outros se viravam. Mas a coxa e a sobrecoxa unido, nem tirava, nem separava. Uma era de um velho e outra era da velha. Eu cresci vendo isso. Achávamos aquelas melancias Santa Bárbara no meio do cafezal, que precisava de 2 moleques para carregar. Aí chegava de tarde à noite, depois da janta, aí fatiava aquela melancia. Cada um pegava a sua fatia. A última fatia que unia o miolo, que era mais ou menos o miolo da melancia que ficava, era mais ou menos desse jeito, cortava no meio. Metade era para a velha e metade era para o velho. Aí começava assim, ia tirar a comida. Os primeiros velhos tiravam, e depois os meus tiros mais velhos, até chegar em nós. Uma hierarquia, isso chama disciplina, isso chama formação. Ou seja, eu cresci sabendo que eu tenho que respeitar quem está acima de mim. E isso fica registrado aqui. Agora, infelizmente, hoje é o seguinte, se a mãe está fazendo um doce, se a mãe está fazendo um bolo, ou se está fazendo uma comida, o Paulinho fica em volta, eu quero. Aí o marido fala, mulher, verso, assim, não, deixa eu dar para o Paulinho primeiro, ele é criança, tem que dizer que ele é criança, tem que dar para ele primeiro. Aquela cara de mãe. Às vezes nem pronto não dá, tem que dar para o abençoado, ele só belisca a comida e nem quer. Aí depois vê a outra no prato, eu quero isso aí. Aí a mãe tem que dar para ele. Gente, Você sabe o que vai acontecer com esse camarada? Vai ser daquele que chega na feira, ele avança e tudo que é melhor ele quer para ele. Vai ser aquele camarada que no serviço,
ele sempre vai querer ser o melhor do que todo mundo, ele sempre vai querer ser o para frente. Você já viu essas pessoas que em tudo ele quer tirar vantagem? Você já percebeu essas pessoas? Gente, se tem uma coisa que me cozinha, você está lá na fila do banco, na época que não tinha senha, né, que era fila. Estava lá na fila, depois chegava um forgadão, quer tirar proveito de tudo, disfarçando, e chega na sua frente. Dá vontade de lá pegar pelo couro da barriga e puxar. Vem cá e feliz, fica no seu lugar. Não é? Ou então uma senhora, tem velha forgada que também que eu vou falar para você. Irmãos, isso não é brincadeira, é realidade. Mas por quê? Porque isso cresceu aqui dentro. Desde pequena isso foi tolerado, ela nunca respeitou a hierarquia. Agora, quem já cresceu com isso aqui, vendo isso, respeitando isso, sendo doutrinado dentro disso, todo mundo na maior quietude, quando todo mundo tirava, ele lá e tirava. Amém? E aquilo ficou tão impregnado que às vezes nós tínhamos um pomar de laranja imenso no fundo de casa. Aquela laranja nativa. E quando aqueles pés de mexerica também cheiroso, nativo, não é poncã, era mexerica mesmo, laranja mesmo. Quando nós encontrava aquela mexericona bonita, eu levava uma para a mãe e levava outra para a avó. Aquilo já estava em nós, que tinha que honrar os mais velhos. E o que a Bíblia diz? Honrai pai, para que os seus dias seja... E eram pessoas católicas, que malemar algumas vezes ia na igreja dia de evento, mas isso veio passando. Agora hoje não, tudo tem que em primeiro lugar ser para o abençoadinho, tem que ser para o Paulinho ou tem que ser para a Paulinha, porque ele tadinho, ele não pode esperar, ele é criança, tem que entender bem, ele é criança, por ser criança mesmo, senta aqui, fica no seu lugar, espera a sua vez. Vocês devem achar que eu sou um nojo, né? Mas não é, irmãos. Isso vai ficar na cabeça dele. Começa a fazer isso para você ver. Não precisa bater, não precisa nada. Pode chorar, espernear. Chorar nunca matou ninguém. Deixa chorar. É assim que os antigos falaram, não chora que é bom para o pulmão. É bom para o pulmão, pode chorar. Deixa chorar, deixa espernear. Diz, não, primeiro vai comer o seu pai, depois eu como e depois você come. Experimenta fazer isso para você ver. Mas tem gente que fala assim, não, ele também é gente. É claro que é gente, mas é um pedaço de gente ainda. Ele tem que ocupar o lugar dele. Tem que respeitar a hierarquia. Estão compreendendo? E aí o que acontece? Se você... Aí você assim, ó, eu vou responder algumas perguntas que pode estar na mente aqui. Se tiver, você vai ver que Deus não nega. Ah, mas o filho é meu, eu faço o que eu quero. Verdade. O filho é meu, eu vou criar do jeito que eu quero e eu não ver desse jeito, eu vou criar do jeito... É verdade. Mas enquanto você estiver lá dentro do seu quadrado, você cria, deixa ele bater na sua cara, deixa ele chutar, deixa ele pegar comida e espalhar para casa, deixa ele bater, rolar no chão. Mas eu quero ver o dia que você for na casa dos outros, a sua carona no meio de todo mundo. E você acha que os outros é obrigado a ficar engolindo, vendo um mimado ou uma mimada fazendo birra. E outra coisa, não esqueça que o Paulinho uma hora vai sair da sua barra, da sua saia. E esse coleguinha vai para a escola. E às vezes ele poderá entrar lá, e lá na escola que ele vai, tem alguém que não ensinou nem o que se ensinou. Como dizia lá fora, me desculpa para expressar como eles falam, um pestinha que poderá carregar. Até um estilete dentro da bolsinha dele, como já aconteceu. E chega lá, formar uma ganguinha, pegar o seu Paulinho manhoso e aqui na carinha dele, ó. Você chegar, a professora, eu não vi, acho que ele escorregou e caiu, e ela está lá, nada, aqui na cara do manhoso, ó. Você quer isso para o seu filho? Ou você quer um filho que quando chegar na escola, a professora diz, olha, teu filho é um amor. Ou a tua filha é um amor de pessoa, é comportada, é quieta, é educada. Ou a mãe e o pai ficam aqui, amém? Mas lá dentro de casa, você sofre para colocar ele naquele lugar. Você já viu essa cena? Eu já vi essa cena. Quantas vezes você está na fila de mercado e o pai e a mãe têm que abrir a bendita latinha de Coca-Cola até antes de passar no caixa, porque o mercado inteiro... Mas por quê? Porque ele faz aquilo em casa.
E a mãe toda ética, filho, por favor, filho. Eu não estou zombando, irmão. Tem certas coisas que tem que parar com isso aqui. Nós somos um povo que crê nisso aqui, ó. Ou nós vamos para aqui ou vamos pagar preço. Então esse abençoadinho, ele tem que crescer sabendo que existem éticas, que existem normas. E que se ele respeitar a hierarquia, ele será um rapaz bem-sucedido, que quando ele chegar no emprego, ele vai respeitar. Diz que é um encarregado. O encarregado falar com ele, ó, pega isso aqui e leva para ali. Sim, senhor, ele vai levar. Mas se ele nunca nem respeitou o pai e a mãe, com 2 vezes que o encarregado falar meio grosso com ele, ele disse, ó, quer saber de uma coisa? Você dá licença, rapaz, você não é meu pai, não, você não me gritar comigo, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Quer saber de uma coisa? Fica no seu serviço, eu estou indo embora. Um homem desse, o que ele vai fazer na vida? O que será do futuro de um homem desse? Será uma decepção. E a sociedade merece uma coisa dessa? Não, meus queridos. Então, por favor, vamos largar de querer criar filhos segundo o que o psicólogo diz, porque na maioria dos filhos de psicólogo, me desculpa a expressão, esse povo que corre muito atrás de conselho tutelar e não sei o quê, porque se você bater, eu vou chamar o conselho tutelar, dá uma olhada quem é os filhos deles. Nós temos essa obrigação como pais, como educadores. Oxalá que se a lei aqui no Brasil operar como eles estão querendo operar, você vai ver como as escolas vão voltar. É que eu não estou te falando, se lá na minha casa, quando eu era pequeno, não era só na minha casa, na casa da maioria das pessoas daquela época, se o senhor Paulo e a dona Paula estivessem conversando, e eu, Paulinho, tivesse que passar por aqui onde que eles estavam conversando, eu dava a volta lá na frente. Se o senhor Paulo, que era meu avô, vamos dizer que o senhor Delino fosse meu avô, como tinha o senhor Sebastião, que morava vizinho dele, que à noite ia lá bater um papo com eles punhavam uma chaleira de café no meio e ficavam lá conversando, contando história, e nós brincando. Ai de nós se nós cruzássemos na frente dos dois conversando. Se tivesse extrema necessidade, tinha que pedir licença e passar de cabeça baixa. Então, se eu cresço dentro dessa submissão, respeitando essa hierarquia, eu não terei dificuldade para respeitar um diácono na igreja. Criança que obedece pai e mãe não dá trabalho para diácono, a maioria não dá. Porque se o pai e a mãe falar, o diácono lá não gosta, ele fica, acha ruim se falar isso e aquilo, ele já sabe que ele tem uma hierarquia para respeitar. Entendeu? Isso aqui vai trabalhar dentro dele. Mas, vamos seguir aqui. Irmãos, nós nem arranhamos ainda. Veja o que a Bíblia diz aqui também no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 12 a seguir. Aplica a disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retire a disciplina da criança, diz a Bíblia. Porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Ah, se a secretária do Conselho Tutelar estivesse aqui nessa noite, para ouvir o que a Bíblia diz acerca disso. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Esse inferno que a Bíblia diz aqui é sepultura. Que é, às vezes traduzido Seol, quer dizer a mesma coisa. Você vai livrar ele de uma morte prematura, porque ele vai respeitar as autoridades. Você pode ver que essa adolescência, a coisa que eles têm mais raiva é de autoridade. Eles são insubordinados. É revoltado com o pai porque o pai repreende, é revoltado com a mãe porque a mãe repreende, é revoltado com o professor porque o professor repreende, é revoltado com a polícia porque quer fazer o que é errado e não quer que repreende. Mas por quê? Porque cresceu sem disciplina. Mas a Bíblia diz, não retire a disciplina da criança. Não. Amém? Não retire. Mantenha. E você vai ver que pessoa abençoada vai ser no futuro. Isso é formação.
E diz assim, ó, o tolo despreza a correção, Provérbios 15, verso 5. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. O que observa a repreensão. Não é o que... Porque uma pessoa, para ele abaixar a cabeça e ouvir uma repreensão, ele vai ter que estar desde pequeno condicionado a ser repreendido e ser contrariado. Meus irmãos, vamos conscientizar. Não importa se nós estamos no século 21, mas nós estamos numa Bíblia que é antes da fundação do mundo. Vamos deixar o século 21, vamos voltar para o que Deus diz na sua palavra. Se você ama seu filho e sua filha, volte para a palavra. Amém? O profeta diz em várias mensagens, nós vamos ver que um pai e uma mãe que não cria o filho, cria um delinquente. Não tem outra alternativa. E outra coisa, essa criança, ela não pode receber tudo que ela quer. Nós vamos encerrar com isso aqui, porque o tempo já está terminando. Por hoje é só. Vamos só focar nessa parte aqui. Mesmo que você tenha condição, se o senhor Paulo, que é o provedor da casa, a dona Paula, que é o que administra, a Bíblia diz que governa a casa, quer dizer, o que pega o ganho do marido e administra. É ou não é verdade? Às vezes é ela que vai no mercado, é ela que paga a conta de água, de luz, ela administra, ela governa a sua casa. Ele é o provedor, ele é o cabeça. Aí o que acontece? Mesmo que tenha condição. Porque tem pessoa que acha que se não der o que o filho quer, ele não vai ser feliz. Engano seu. As pessoas mais felizes que existem são aquelas que nunca conseguiram tudo o que queria. Pega, hoje no Dr. Google você encontra tudo. Pega lá os vídeos das crianças dos anos 70. Você sabe qual era o brinquedo deles? Ele pegava um pneu mais ou menos da altura dele e era o dia inteiro com aquele pneu. Pegava um arquinho de ferro, pegava um cabo que nem esse aqui, ó. Quantos aqui já fizeram isso? Deixa eu ver. Aí, ó. Um cabo que nem esse aqui fazia um arco de arame meio duro, e aí treinava tanto com aquele arco de ferro assim, andava, fazia volta com ele. Essa era a brincadeira das crianças dos anos 70, dos anos 80. Agora hoje eles têm controle remoto. Vamos adiantar o papo. A maioria hoje, de 8 anos, já tem celular. Eu te pergunto, eles são felizes? São crianças bem-humoradas? São crianças que sorriem, que brincam com os pais? São crianças extrovertidas? Ou a maioria mais com aquela cara? Que pé! Você dá tudo que quer, e por que não tem alegria, não tem felicidade? Quando naquele tempo as escadinhas, a menina com 8 anos já levantava cedo, a louça já estava, ela ia para a pia lavar a louça. Muitas delas, quando dá 10 horas da noite, da manhã ainda está abrindo a boca. Se não for cutucando para trabalhar, não vai. Mas na hora de exigir, porque minha amiga tem um tablet, eu queria um tablet, não sei quem tem. Você tem que definir uma coisa. Esse aqui é o mundo do Paulinho, ó. Se a dona Maria e o seu José lá tem o Zezinho lá e dá tudo pro Zezinho, é problema deles lá. Mas a Marinha tem, o Zezinho tem, pai, só eu que não tenho. Disse, o Zezinho é o Zezinho, você é você. É regra, é norma. Estou entendendo? Vou focar aqui para nós encerrar. Se você dá tudo o que ele quer, eu espero que vocês não saiam daqui chateados. Você sabe por quê? Vamos dizer assim, do ano de 2000 para cá, eu comecei a observar que vamos dizer assim, 40% das pessoas que casam não conseguem manter o casamento? Aí diz, o senhor tem tempo, né, pastor? Tem tempo, é a minha obrigação. A maioria dos casamentos não se firmam. Por quê? Uma boa porcentagem
Falta de formação. E a culpa? Tudo que o príncipe quer dar. Eu nunca tive, eu tenho o maior prazer que o meu filho tenha. É verdade, mas amanhã ou depois ele não consegue ter mais, o que ele vai fazer? Vai ser um frustrado na vida, um reclamão, um blasfemador da sorte. E só para falar asneira, fala até de se matar, de tirar a vida, porque nada para mim funciona, nada. Por que não funciona? Porque ele acostumou a ter tudo. E agora, na hora de ralar pelo que ele tem, ele não tem força para aquilo, porque tudo que ele queria estava na mão. Deixa ele lutar. Amém? Deixa ele lutar. Deixa ele lutar por o que ele quer. Esforça ele. Se é a menina da mesma forma, por que não dá certo? Porque acontece. Se a princesa quer uma roupa, está aqui. Se a princesa quer um tablet, está aqui. Se a princesa quer isso, está aqui. Faz de tudo para ajudar, para fazer tudo que eu gosto. Aí casa. É como eu sempre falo. O salário básico hoje é 2.000, 2.500, às vezes não atinge nem isso. Para tirar água, luz, aluguel e muitos outros compromissos. Quando chega no mês, no final do mês, 0 soma 0, 0 engole 0. Aí vai ver que não dá para comprar a roupa que queria, não dá para comprar as coisas que queria. Aí começa o desgaste, começa a frustração, porque ela nunca passou por isso antes. Essa cabecinha aqui nunca recebeu um não. Essa cabecinha aqui nunca foi condicionada a dizer: eu não posso comprar isso para você, ou eu não vou comprar. E aí, quando o marido não pode, ela se frustra com o marido, se frustra com o casamento. E para começar, nem foi preparada para a vida para lutar quando não tem. Porque se você quer fazer uma pessoa bem-sucedida, você tem que aprender a improvisar. E quando a pessoa precisa improvisar, vocês já viram até esses memes que a pessoa coloca no Facebook, né? Que a NASA tinha que estudar o pobre. A maneira que as pessoas improvisam, né? Eu cresci dentro de improvisar. Sabe qual é o caneco que eu bebi água? Por isso que para mim, eu sempre falo para o povo lá em casa: gente, eu sou homem rico. Eu sou rico. Eu não reclamo de nada. Nada, 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 nada. Porque da onde eu saí para onde eu estou... Mas destaque se eu fosse criado numa... E de repente olhar para um lado e pôr assim: meu Deus, que vida. Mas por quê? Não tem formação. Não sou eu, mas muitos de vocês aqui, os canecas a gente bebia água, sabe o que fazia? Meu avô tinha uma bigorna lá fora. E muitos aqui pouco sabem o que é uma bigorna. É um ferro que é colocado lá para poder bater em cima dele. E ele pegava uma lata dessa de óleo, abria ela, essa lata de óleo, essas quadradas grandona. E aí pegava com o facão, cortava as tiras, dobrava e fazia alça. Depois pegava os litros de óleo vazio, abria ele em cima, pegava ele na bigorna, batia com o martelo para não cortar a boca, as beirinhas tudinho. Depois pegava olha para você, tudo improvisado. Depois pegava a alça dos cardeirão de alumínio, os cardeirão que quebrava, pegava aquela alça, e aquele era o arrebite, cortava aqueles... cortava aqueles pedacinhos de alumínio assim, aí furava o litro de óleo com aquela alça, furava ali junto, pegava com o martelo, batia e fazia um arrebite. Fazia aquela tira de canecão, e nós achávamos a coisa mais linda. E estrear os canecão, beber água. Tudo improvisado. E era uma gurizada feliz que brincava o domingo inteiro, que chegava de noite dormir, que podia arrastar para as pernas e jogar lá no meio do terreiro. Nenhum de nós ia para psicólogo, nenhum de nós tinha insônia, nenhum de nós tinha síndromes. Não estou zombando. Eu estou dizendo a situação em que nós vivemos. A situação em que essa desgraça da tecnologia nos jogou. Essa maldita televisão jogou a humanidade. Aqui no Brasil ela veio para rachar, veio para desgraçar, veio para dividir. Eu não estou falando do aparelho, estou falando da mentalidade dos que estão lá dentro.
E a humanidade foi deslizando devagarzinho, 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 e agora acha que tudo é normal. E quando menos espera, não sabe. É como eu estou falando. Se você tivesse sido condicionado desde pequeno, lá no mundo árabe, onde existe a poligamia, você não teria dificuldade em ver o seu pai com 3, 4 mulheres. Porque isso desde pequeno você já foi condicionado. E uma criança que desde pequeno já é condicionado vendo esses desenhos que só ensina perversão, você pode ver que a maioria dos desenhos que as crianças assistem, se tem um pai ali, é um zero esquerda. É o zombado no meio de todo mundo. Eles já crescem com aquela concepção que o pai é um zero esquerda. Aquilo vai formando dentro deles. Ali tem mensagens escondidas no meio daquilo ali. Sonda para você ver. A hora que teu filho estiver assistindo um desenho, você assenta ali e começa a discernir, acompanhar por trás, o que é que eles querem introduzir atrás daquilo ali. Seria como um anzol, que o camarada do pescador vai lá e pega aquela minhocona grossa e enfeita aquele anzol, enfeita, que você não vê um pedacinho do anzol. Aí joga lá e vem o coitado do peixe faminto e vamos pensar que não, só vê a fisgada no queixo. E ele canta a vitória. Amém. Né? Mas para aquilo ali, como dizia o saudoso irmão Heleno, tinha uma hipocrisia. Né? O anzol estava escondido na minhoca. E essas coisas tão bonitas para divertir as crianças, atrás disso tudo tem um anzolzão. Tem mensagens ali que joga na cabecinha deles. E quando menos espera, eles começam a te tratar diferente, a ver o mundo diferente. Meus irmãos, obrigado pela paciência. Mas isso aqui é a realidade. É a realidade. Como eu disse, nós nem arranhamos ainda onde precisamos chegar. Mas não vamos ter pressa não. Domingo que vem tem mais, se Deus quiser. E nós vamos ver outras coisas que é de suma importância para o seu pequeno. Amém? Mas vai devagar também, seja paciente. Existe outro lado também. A questão não é fogo e ferro, mas com amor, com dedicação. Entenderam? Com amor, com dedicação, mas preparando a cabeça dele para ele enfrentar, para ele improvisar. Ah, mãe, a minha bolsa quebrou a alça, mas a bolsa está novinha. Filho, vamos ver se nós conseguimos arrumar. Não é comprar outra. Ensina ele a improvisar. Ela está aprendendo na cozinha, ela fez um bolo e o bolo não cresceu. Sabe aquele bolo que emborracha, fica curtinho? Não vai ensinar ela a jogar fora. Minha filha, vamos improvisar, vamos fazer uma cobertura desse bolo? Vamos. Aí pega lá uma meleca de chocolate, pega alguma coisa lá, improvisa, faz em cima, faz uma coisa e ela vai ficar feliz que deu certo. Isso tudo trabalha aqui dentro. Amém? Essa é a questão. Isso tudo é educação. Vamos nos pôr de pé. Você tem uma palavra de agradecimento a Deus? Vocês prometem voltar domingo? Vocês gostaram? E eu temi que a coisa ia ficar meia... Mas eu acho que vocês entenderam no bom espírito, né? Qualquer coisa, manda o conselho tutelar falar comigo. Não vai fazer nada contra a lei. Existem muitos métodos. Amém? Mas se você precisar conversar meio alto com o filho, cuidado com o vizinho. Liga o som um pouco alto. É outra coisa que nós vamos trabalhar. Se eu esquecer, vocês me lembram. Vocês prometem? E tanto faz, você vai falar assim pro Paulinho: cala a boca! Moleque estúpido! Ou você falar assim: Paulinho, cala a boca. Você transmitiu a mesma mensagem. Se você acostumar a gritar com ele, aí ele grita de lá e você grita de cá, e vocês vão disputar no grito quem é mais alto. Não vai funcionar. Atrás daqui tem que ter uma autoridade. E atrás dali tem que ter uma postura, na hora que doutrinar o filho possa receber. Nós vamos entrar nisso. Deus Todo-Poderoso, seja misericordioso conosco. Nos ajude. Nos abençoe. Somos um povo carente e necessitado. Estamos vivendo numa era maligna, Senhor. Mas por outro lado, Tu tem nos dado uma palavra tão poderosa. Tem nos dado o colírio para nós nesta era, que é a Tua mensagem. E através disso nós vamos esmerilhando aqui e ali, Senhor. E nós vamos trazendo o suficiente para nós nos conduzir.
Abençoe as famílias, as mães, os pais, aqueles, meu Deus, que tiveram uma boa formação e os que não tiveram, Senhor. Que a palavra do Senhor possa trazer eles para o lugar. Colocamos todos eles em tuas mãos e pedimos as tuas muitas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Vou em paz, em nome de Jesus.